Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Semana Acadêmica dos cursos de Direito do UniFTech, Caxias do Sul e FTech Porto Alegre, Zona Norte. Estamos em mais um episódio do podcast da nossa Semana Acadêmica e a pauta de hoje é o que faz um vereador. Aproveitando para, na data de hoje, também fazer oficialmente o lançamento da segunda edição do livro do Dr. Frederico, que é um dos nossos convidados, e do nosso querido João Henrique Leone Ramos, que vocês já saberão quem é. Agradeço desde já o estúdio que nos cede gentilmente, que é o patrocinador deste evento, Espíndola Cast. Reforço que a transmissão de todos os episódios serão possíveis através do YouTube e das redes sociais do Direito UniFTech. Eu, Fernanda Pimentel, coordenadora dos cursos de Direito, farei a apresentação e tenho comigo hoje dois convidados muito importantes. Carlos Frederico Catani, advogado, professor universitário, mestre em Direito e autor da obra que aqui está conosco, e Diogo Biano, meu colega professor universitário, advogado, mestre em Direito. Agradeço desde já a participação dos dois neste momento tão importante e emblemático para nós três. Bom, eu vou já iniciar aqui, dando a palavra para o nosso convidado externo, que é o Dr. Frederico. Certamente vou chamar de Fred a qualquer momento. Penso, inclusive, que é melhor fazer já. Eu não conheço o professor Fernando. Me permite te interromper, eu não conheço o Frederico, só o Fred, então... Pois é, Fred. Antes de nós adentrarmos no tema principal, que é o direito eleitoral, eu gostaria que tu te apresentasse contando um pouquinho da tua trajetória para quem nos assiste. Fernanda, vou chamar de Fernanda, professora Fernanda Biano, pessoal de casa, né, que está nos ouvindo neste momento, tomando esse seu tempo para compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigado à UniFTech, né, pelo convite, né, doutora Fernanda pelo convite, e é muito feliz a gente poder estar compartilhando um material que ele é, na verdade, uma história de caminhada, tá? Ele fala um pouco de uma história de propósitos de duas pessoas que se encontraram há mais de 20 anos atrás, que foi eu e o colega João Henrique Leone Ramos. E eu acho que a partir dessa caminhada a gente pode até falar um pouco de quem sou eu profissionalmente, e também do Fred, que sempre teve os amigos ao lado em todo o percurso. Eu acho que esse é o maior aprendizado de uma faculdade, é como a gente vai ter pessoas do nosso lado muito tempo pela frente, mas muito tempo pela frente mesmo. Estamos nós aqui, né, todos. Muito tempo atrás, eu sempre advoguei muito no lado do direito penal, improbidade administrativa e algumas situações do direito administrativo. E em virtude desse meu trabalho na área do contencioso, eu tinha do outro lado um amigo que era o João, que trabalhava com direito eleitoral. E em 2019, depois de muito tempo trabalhando de várias coisas, de várias maneiras diferentes, em 2019 o João chega para mim e diz: Fred, seguinte, tu tem que trabalhar com direito eleitoral comigo. Pô, João, como assim trabalhar no direito eleitoral contigo? Nunca trabalhei em direito eleitoral, vou estar eu trabalhando em direito eleitoral contigo. Ele disse: não. Eu faço o que precisa ser feito, mas quando vier processo, tu resolve. Aí eu digo: não, processo eu sei lidar. Processo, né, a gente entra numa dinâmica, tu me diz o norte, a gente trabalha a partir do teu norte, eu trabalho o processo, né? E aí em 2019 eu comecei a estudar o direito eleitoral, preparando-se, né, para a campanha municipal que viria em 2020, que a gente iria fazer uma majoritária em conjunto daí, né, defender um pessoal que estava se candidatando a prefeito. E aí comecei esses estudos, e conversa vai com o João, daí começo a descobrir o direito eleitoral, daí a gente queria ter uma live na época, tratando as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, começa a convidar as pessoas, começa a conhecer o pessoal do cartório eleitoral, começa a conhecer o Tribunal Regional Eleitoral, tudo isso por uma provocação de um amigo, né? E ele ficava dizendo: não, Fred, vai lá, faz que tu tá certo, faz que tá certo isso daqui, é isso que tu tem que fazer. E eu, fui influenciado, fui fazendo. E nessa caminhada foram surgindo algumas situações em virtude desse grande apoio que o João dava, de apresentar pessoas, daí eu fui convidado para integrar vamos dizer assim, tentar um convite, né, para a lista sextupla
do Tribunal Regional Eleitoral. Aí ficou meu nome à disposição, passei pela lista sexta, depois virou uma lista tríplice, ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tirou 3 nomes entre vários, encaminhou para o presidente da República, e um desses nomes era o meu, para tentar ver se iria desembargador eleitoral, de uma caminhada totalmente despretensiosa com o João dizendo vai lá e faz. E nisso foram 3 listas tríplices, foi a eleição de 2020, 2022 e 2024 agora, mas infelizmente sem a presença do nosso João, que nos deixou no final do ano passado, justamente dias depois que a gente deu o ponto final do livro. Uma coisa assim, foi surpreendente. Terminamos o livro em novembro de 2023 e início de dezembro de 2024 ele veio a falecer por uma doença. Então a história ela tem essas, vamos dizer, essas curvas, né? Conseguimos terminar o livro juntos e eu vinha dizendo para as pessoas que eu encontro que esse livro aqui, assim, é um legado do João, é uma história do João, é uma situação que toda vez que eu olho para esse livro eu olho para o João. Então, e é tudo sobre tudo isso, sobre amizade, sobre ir lá fazer, sobre acreditar, que eu acho que é para a gente pode falar um pouco da história do vereador também, né? Que vai lá e acredita, vai lá e faz, vai lá e mude as pessoas. E eu acho que essa é o grande legado que esse livro traz, para quando a gente olha para ele, é dizer, vai lá e faz, vai lá e mude, se mude assim, né? Mude você mesmo para mudar também as pessoas ao seu lado. Eu acho que essa é a maior mensagem, Fernando. Mudar, mover e segurar, né? Que era o que ele sempre fazia. Professor Diogo, se apresente já contando um pouco sobre quem nos une, que eu também me insiro, não no livro especificamente, mas nesse hall de pessoas com sorte ligadas pelo mesmo nome na tarde de hoje. Saudações, professora Fernanda, saudações, Fred, saudações, pessoal que está acompanhando mais essa edição do podcast da Semana Acadêmica. Bom, eu sou professor, colega da professora Fernanda aqui, atuo só no direito do trabalho, né? E o que eu estou fazendo aqui hoje, nesse podcast, falando sobre o Manual do Vereador, o livro, o direito eleitoral, enfim. O que nos une aqui é justamente um dos autores, além do Fred, que é um amigo querido, mas principalmente o grande amigo, o melhor amigo de muitos. Como eu defino o João, né? Certamente é o melhor amigo do Fred, é o melhor amigo do Biana, é o melhor amigo da Fernanda. Eu não conheço ninguém, né, ao longo da minha vida que tenha tantos melhores amigos ou que ele seja o melhor amigo de tantas pessoas, né? Então, o João Henrique, o João, ele tem esse propósito, ele tinha esse propósito e ele tem isso, feito isso mesmo até hoje, né? Tanto que estamos aqui, nós 3, grandes amigos do João, e o mais incrível de tudo isso, cada um em um momento de vida, cada um em um local, cada um em uma fase, cada um em uma situação, seja na política estudantil, onde nos conhecemos, Fred, seja na universidade, perdão, seja na política representativa de OAB, seja na política partidária, todos, né, são envolvidos por esse elo, esse grande elo, que é o nosso amigo João Henrique Leone Ramos, coautor com o Fred dessa obra, mas que traz alguns ensinamentos, não só legal, e aí eu vou provocar já na nossa discussão futura, né? Ele traz alguns ensinamentos que não são só o que o vereador pode, não pode fazer, mas o que o João e o Fred entendem que ele deve fazer. Posicionamentos éticos, entendimentos, como representar os seus eleitores ou representar toda uma sociedade, é algo que conversávamos, né? Então, isso é o que nos une,
essa grande pessoa, esse grande ser que segue conosco, segue em nossas vidas e vai seguir para toda a eternidade, porque ele vai continuar seguindo com o seu propósito, que era unir pessoas, né? Unir e reunir pessoas, estando ele presente ou não. Obrigado. A aproximação que certas pessoas conseguem fazer é bem assim, né? Elas não precisam sequer estar no lugar para que consigam seguir com as conexões. Tem muito a ver com o nosso grande amigo, né, o João, mas tem também muito de referência do papel do vereador. Porque um vereador, ele escreve histórias a partir dos projetos que aprova, que desenvolve, que apoia. E talvez por isso essa sensibilidade dele siga tão latente em momentos diferentes, bem como tu pontuas, né, Biano, para todos nós. É como se ele se transformasse, porque quem está assistindo e conhece nós três sabe que nós somos totalmente diferentes, né? Embora sejamos muito amigos também, e até mais, com amizades mais fortalecidas a partir do momento em que nós perdemos o João, mas ele conseguia ser uno em cada ambiente. Não, e algumas pessoas, como nós, professora Fernanda, nos conhecíamos já e sequer sabíamos da amizade do outro com o João, que era esse elo, né? Então eu vou contar uma, né? Como é que a doutora Fernanda na caminhada do eleitoral, porque ela também foi puxada pelo João, né? Lá atrás, eu não me lembro qual é que foi o ano, tava eu e o João nessa caminhada de fala com cartório eleitoral, começa a se mexer com o Tribunal Regional Eleitoral, e a gente chega e diz, pá, mas tá faltando alguma coisa aqui assim, a gente tem que unir mais advogados pra causa, né? Aí o João disse, né, se botar, talvez não dê certo se a gente fizer assim. Eu digo, não, João, vai ser a gente conduzido, vamos fazer dar certo. Aí eu liguei pra doutora Fernanda e disse, doutora Fernanda, vamos fazer uma comissão ali. Ela disse, se fizerem eu tô dentro, vocês vão estar? Vamos. Aí a gente faz a proposição de uma comissão de pleitos eleitorais para a OAB de Caxias do Sul. Aí foi feita uma reunião. E aí, na época, foi lá e se reúne todo um pessoal que foi bem engajado. E disse, não, vamos então dar esse passo. Daí lá a gente constituiu a comissão de pleitos eleitorais, que eu acredito que... eu acho que uma boa comparação, porque às vezes uma comparação boa merece ser dita, né? A gente foi muito atuante. Ao ponto que ela se manteve e continua agora, independente apesar de estarmos presentes, eu acho que ela não vai deixar de andar, independente de quem esteja ali, de tão forte que foi essa pegada que a gente teve, e essa energia que se deu. Vamos comprar essa briga? Vamos. E eu acho que a gente fez de uma maneira tão positiva, e querendo tanto o bem, né, que a gente levou mais a sério a comissão e o que ela buscava do que estar lá, seja de coordenador, de vice, de secretário, tanto que todo mundo foi coordenador, todo mundo foi vice, foi secretário, foi se passando para todo mundo, porque a ideia nunca foi o status, sempre foi a luta. Construção. E aí também, né, pegando o gancho dessa tua fala, Fred, para contar um pouco para as pessoas e para que todo mundo identifique a sua ligação com o tema de hoje. A comissão, ela é especial, então, teoricamente, comissões especiais, elas têm um tempo curto de vida, mas já houve, inclusive, mudança de gestão e ela segue viva, né, diferente de outras comissões que não eram especiais. Ano eleitoral, ano não eleitoral, e ela tá lá. Isso aí. E um outro ponto, que daí é a segunda parte, que já vem encaixando com uma pergunta que eu quero fazer para ti, Fred, é o seguinte, né? Quando eu entrei na comissão, e até hoje as pessoas perguntam muito, mas tu vai trabalhar para partido político, tu vai ser candidato a alguma coisa? Eu sempre digo, não, eu não sou candidata a nada, não trabalho para partido político, mas eu sempre me incomodava muito com questões políticas. E aí eu ficava naquela, não, mas isso é só assunto do político, né, do vereador, do presidente, do prefeito. Até o momento que eu entendi, e muito por essa sensibilidade do João, que todos nós que queremos uma cidade melhor, precisamos e podemos colaborar. E aí existia um espaço muito grande que ninguém fazia, que é através de voluntariado, obviamente, né? Muito do que a gente faz é voluntariado, mas que era exatamente essa organização, esse apoio para o pleito eleitoral de forma técnica.
imparcial, porque precisa, sim, do advogado, de cada partido, de coligação, mas tem muitos atos que precisa simplesmente ter pessoas ali que queiram que a sociedade esteja melhor, né, e que trabalhem para isso e fomentem. E o João, além disso, ele sempre tinha um cuidado muito grande em todos os personagens que fazem parte igualmente aparecer. Né? Aí hoje de manhã cedo eu falava na rádio sobre as mulheres, né, que tem mais mulheres, e aí perguntaram, o que tu acreditas que aconteceu? Movimentos como o do nosso amigo, que fazia com que as pessoas tivessem espaço independente de gênero, de partido e de várias outras coisas. E aí vem a pergunta que eu quero te fazer, né? Agora é fácil, nós estamos gravando em outubro, logo após as eleições, que o tema Manual do Vereador seja relevante, eleições seja do interesse do senso comum, mas é realmente só em período de campanha que esse assunto vem à tona? O que tu vês enquanto operador do direito eleitoral? Sabe que um dos maiores aprendizados que a gente tem é que o direito eleitoral, no geral, ele deveria ser exercido mais depois do que na época de campanha, né? Na época de campanha, eu digo, ele chega a ser fantasioso, porque todos aparecem, todos vêm com propostas, todo mundo tem uma solução mágica, todo mundo tem acesso aos candidatos, o candidato se dá acesso para muitas pessoas. Eu digo que nessa época ele chega a ser meio mágico, meio fantasioso, sabe? Meio um filme, né? E o problema é quando a gente fecha, né? Quando a gente desliga essa câmera, a gente tira essa atenção. Eu acho que é aqui que nasce. Eu acho que é ali que a gente tem que entender o que se espera de um vereador. Eu acho que o vereador tem que entender, naquele momento, o que a sociedade espera dele, olhando ou não olhando para ele. E é nessa caminhada que a gente vai dizer a importância de fiscalizar. Nós fiscalizarmos os vereadores para que os vereadores cumpram o seu papel de fiscalizar o executivo, para que o executivo, né, o prefeito, se sintam fiscalizados e assim a máquina ande. Então acho que quando a gente começa... o vereador é quem está mais próximo da gente, porque a gente elegeu ele pelo bairro, por proximidade, por algum tipo de identidade. Às vezes muito mais do que um prefeito, porque o prefeito acaba sendo 1, 2, 3, e a pessoa diz, bom, eu vou por essa linha, mas às vezes nem tem acesso. O vereador não, ele está mais próximo. Por vezes o prefeito é distante, né? E se faz assim, por ser o chefe do executivo, ele é inacessível, né? Ele acaba se tornando, por menor que possa ser a cidade, o prefeito acaba se tornando inacessível. E a casa do povo, como todo mundo diz, né? A Câmara Municipal é casa do povo. Tu vai lá, tu vai ter abertura, tu vai subir, tu vai ter acesso a alguém do gabinete do vereador. Então ele tem... Até esse simples fato de saber que existe esse acesso, às vezes as pessoas não sabem, de poder ir lá, de poder levar sua demanda, de poder tentar convencer o vereador para sua demanda, mostrar a proximidade da causa. E é nisso que a gente trabalha nessa obra, de tanto motivar os vereadores a ouvirem, serem éticos, serem transparentes com as pessoas da sua comunidade, mas também a mensagem para que as pessoas entendam que existe essa necessidade, esse caminho, de que ele tem que ser aberto, que ele tem que ser transparente, que ele tem que saber ouvir. Então ele é um livro que, apesar de dizer manual do vereador, é um manual, acho que de sociedade, sabe? De entregas, de entender que existe um algo a mais, sabe? De entender que existe cobranças que podem ser feitas, de esperas que se deve aguardar daquele que está nos representando. Então, tanto da maneira que a gente comunica que o vereador deve entregar, a gente também está comunicando, tu pode cobrar. Então, eu acho que essa é a caminhada. E não é só nesse momento de fantasias, que é uma eleição. Eu acho que elas começam realmente ali no dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, fevereiro, março, abril, ano ímpar, ano par, não interessa. Eu acho que nessa parte ela é muito mais forte e deveria ser muito mais presente. As cobranças deveriam ser mais presentes. A Câmara de Vereadores, que tem o lugar de construção de debates, deveria ter uma plateia sempre mais presente, assim, mostrando que estão presentes. Porque é isso que engaja o discurso. É ali que as pessoas se sentem fiscalizadas. Vou fazer uma historinha. Muito tempo atrás, eu estava conversando com um juiz que eu respeito muito. Muito, aprendi muito com ele. E a gente estava conversando, né, porta aberta, passava as pessoas, né, e no momento teve um barulho no cartório, um barulho bem alto no cartório. Eu cheguei para ele e disse, posso fechar a porta? Ele disse, não pode.
Eu disse, mas por quê? Porque as pessoas sabem que quando a porta está aberta, a transparência está existindo. Quando a porta está fechada, a dúvida surge. Então, ele estava certo que eu não iria fazer nada de errado. Ele estava certo disso, mas é o exemplo que tem que ser dado. E realmente, se a porta está aberta, as chances de alguém... o constrangimento que se causa é muito grande. Então, no momento que a gente está presente ao lado do vereador, o constrangimento que a gente causa nele é muito grande e obriga essa transparência, obriga essa entrega. Então, não adianta a gente viver essa fantasia de proximidade no período eleitoral, se depois desse período a gente se afasta. Porque quando a gente se afasta, a gente tira o constrangimento. A gente tira essa observação, que é o que faz mover a máquina. Daria para dizer, então, que é um manual do vereador e, entre parênteses, colocar ali e do eleitor. Com certeza. Com certeza. E aí eu começo a ir para temas um pouco mais técnicos, né? O direito eleitoral foi recentemente inserido na prova da ordem, ou não tão recente assim, mas se nós observarmos com base na trajetória da ordem, o tempo que foi já previsto na diretriz curricular do MEC, do direito, foi aí um pouco maior do que o tempo para inserção na prova. São 2 questões de 80. Então, agora não são só os temas tradicionais, mas a gente tem também essas 2 questões objetivas, então, na primeira fase. E aí eu gostaria de uma opinião tua, mas óbvio que uma opinião a partir do teu conhecimento. Como tu observas esta inserção? Porque há vários debates, né? Alguns entendendo que é de fato relevante, outros que não seria bem o caminho. Eu acho que o direito ele é uma construção social. Eu, por exemplo, nunca estudaria direito do trabalho. Eu senti um ataque aqui, pessoal. Vejam que agora cria-se uma animosidade no estúdio. Mas vem uma prova da OAB e coloca, né, questões do direito do trabalho. E tu te obriga a se aproximar sobre essa matéria. E processo do trabalho também. Ainda estamos vencendo, são 12. E, quer queira ou não, isso vai te trazer conhecimentos sobre sociedade, sobre necessidades. Maior grau, menor grau, maior nível, menor... Mas ela vai te fazer algum tipo de alerta que lá na frente a gente vai ligar. Agora eu entendo por que tem tal direito. Agora eu olho isso daqui, eu entendo por que se discute. E algumas coisas passam a fazer sentido na vida, principalmente depois que a gente começa a ter uma maturidade. E a gente entende o porquê que algumas coisas elas têm que acontecer. Então, se a gente para e pensa no direito eleitoral, em 2019, quando eu comecei a estudar, recentíssimo, eu nunca tinha visto uma resolução do TSE na vida. Eu nem entendia o que era um código eleitoral que vem de muitos anos atrás. E aí, quando tu começa a pegar isso daqui, tu começa a descobrir, a gente tem 100 anos de justiça eleitoral, nem isso. A gente tem mais ou menos 80 anos de mulheres na política, à frente da política. Aí tu começa a ver, aí tu começa a entender alguma coisa. Agora eu começo a entender o que é a nossa parte, que assim, quando a gente fala de Brasil colônia, Brasil império, quando surge república, aí tu começa a cair algumas situações, Brasil república, república velha, república nova. Aí muitas coisas por um simples, né, uma provocação. Então, às vezes eu acho que essas provocações elas são necessárias. Então eu digo, não é nem só para o atuar jurídico, mas eu acho que ele vai trazer alguns resgates, alguns estudos que as pessoas, talvez, né, algumas pessoas vão ter aquela coisa de dizer, mas por que isso aqui faz sentido? Por que isso aqui é... E aí tu vai resgatando uma necessidade que é o percurso da democracia, como é que ela se dá. A curiosidade move o ser humano, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, agora também provocada de uma discussão e pelos ensinamentos, né, do contato que tive com o doutor João. Ele sempre me dizia que eleições é um tema que muda muito. É um tema sempre atual, sempre se renova. Tá? Pegando o gancho do que a professora Fernanda falou, de questões de OAB, enfim, é difícil dizer... O tema será esse, os questionamentos serão esses, mas presumo que siga uma base principiológica.
do direito eleitoral. Aí talvez o código, mas e depois vindo as resoluções. O que se pensou, na tua opinião, né, se pensou ao colocar, além do questionamento de fazer as pessoas se questionarem, buscarem conhecimento, né, a dúvida, de irem estudar, mas o que na tua opinião motivou a inserção do tema no exame, além da busca do conhecimento? O que seria um conhecimento básico principiológico, de eleições em si, de cidadania também, porque não, a OAB tem que se preocupar com isso, né? Além de advogados, de formar, de declarar. Eu digo que a universidade forma advogados e a OAB só declara. Para os alunos acadêmicos aí que estão ouvindo, Reconhece. advogados vocês já são. A OAB só vai declarar vocês como tais. Mas, em síntese, é uma questão de buscar um embasamento mínimo principiológico do futuro advogado e também da sociedade, porque introduzindo isso no advogado vai começar a introduzir na sociedade. Vamos pegar um exemplo de um município pequeno, no interior. A pessoa ela tem uma necessidade de um médico. Ela vai ter, por vezes, clínicos gerais. Médicos de família, quando tiver. Mas para algumas situações mais delicadas, ela precisa do especialista. E se nós não formarmos especialistas em volume necessário para a sociedade, eles vão continuar não chegando no interior. Se eu não formar a necessidade e mostrar que ela existe tanto na capital quanto no interior, ela não chega no interior, ela não chega para quem precisa. Hoje, se a gente parar para olhar, vou falar de maneira mais aberta, os nomes que eu conheço do eleitoral continuam se dizendo. Mas nos últimos 5 anos entrou o Fred, entrou no mercado. Esse ano a gente trouxe os dativos da OAB para tentar olhar para essa parte do mercado. A OAB vai provocar uma demanda de especialistas que vão estar ajudando a atender parcelas que não são atendidas. Então eu acho que ao provocar, que mostra que existe essa especialidade, que existe este ramo, tu permite que a sociedade tenha acesso também a especialistas. E aí a gente vai ter a certeza que o câncer está sendo curado. E não há dúvidas. Pô, o cara é médico, ele está talvez resolvendo o meu sintoma, mas está resolvendo o meu problema. Então, eu acho que abrir mercado para especialistas, abrir mercado para pessoas que realmente vão estudar a matéria, eu acho que isso pode ser também um grande caminho. Penso que até mesmo qualificar a atuação de quem está neste ambiente eleitoral, seja pelo conhecimento mais técnico ou pelas imediatas respostas, né? Bem pelo papel que o profissional do direito faz, que é esse de ajudar a parar as arestas. Acredito que por aí, como todas né? as áreas, a gente precisa ter mas eu tenho que dar mecanismo. No momento que eu coloco uma prova da OAB, o que eu obrigo a faculdade a fazer? A dar um professor de eleitoral. Aí ter acesso a livros de eleitoral. Aí o ramo vai ganhando corpo. E vai ganhando espaço, vai ganhando notoriedade. Constância. Aí isso, o discurso cresce, a especialidade cresce. As pessoas começam a dizer, bom, para o eleitoral eu vou precisar de um advogado de eleitoral. Por quê? Porque eu tenho uma dor diferente, eu tenho uma necessidade. Aí tu chega para a cidade e diz, pô, na minha cidade não precisa de advogado eleitoral. Daí tu diz, pô, mas eu tenho eleições a cada 4 anos. Vereador e prefeito deve ter aqui nessa minha cidade. Por que eu não tenho uma especialidade dessa? Então eu acho que tu chama a atenção para isso. E tu permite construir nesse sentido. Os partidos, por exemplo, que não é a discussão de hoje, mas os partidos eles têm que se aperfeiçoar. Eles têm que se profissionalizar. E eles precisariam de um profissional constante dentro do partido. Para não só chegar na eleição. Não, ele teria que ter uma constante. Então eu acho que é um despertar. Eu acho que a gente vai despertando. A gente é muito imaturo sobre o direito eleitoral, apesar dele ser quase secular. A gente teve interrupções de democracia, a gente teve era Vargas, a gente teve era de exército e militares, a gente teve café com leite, que era uma época de voto aberto. Então, se a gente for falar de princípio, eu acho que um dos maiores princípios que a gente forma no direito eleitoral é o antifraude, o anticorrupção. Então, toda a máquina do direito eleitoral, ela tenta dizer como é que eu faço uma votação
que garanta que é a vontade daquele que está votando. Eu acho que é nesse sentido que ela caminha. Vou fazer uma provocação, doutora Fernanda. Para quem realmente assistiu, depois tu descobre como é que tu vai fazer. Eu vou deixar um livro para os alunos, tá? Ainda bem que eu já tenho o meu, senão talvez eu não conseguisse. Aí o aluno, tu vê como é que tu vai fazer isso daí, que demonstrar que tá participando nesse encontro, porque legal seria Isso aí. para essa semana, para quem viu esse vídeo, vai lá, escreve. Eu quero, vai lá e não sei, coloca Então já vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar aqui registrado que os alunos que querem participar do sorteio do livro devem comentar, porque o podcast vai ter o espaço para comentários ali no YouTube, falando que viu esse momento e citando aí a justificativa para ser merecedor do exemplar. Doutor Frederico e o professor Biano farão o julgamento caso mais de um aluno justifique. Não, então eu vou fazer a provocação, Fred. Eu acresço... 2 livros já. Eu já tenho meu livro, mas... Então o Fred vai escolher um, já que a professora Fernanda fez a provocação, o Fred escolhe um e eu escolho outro. Nós não vamos... Vai ser óbvio, né? Nós dois vamos do outro. Nós 3 vamos... Isso aí, então presente conjunto. Então, já que nós temos que... Nós vamos dedicar o livro daí pro aluno que for, a gente dedica, nós 3 assinamos o livro para... Combinado. Então, já vamos deixar os critérios prévios aqui, para não ter depois nenhuma impugnação ou algo assim, né, do escolhido. Aluno de Caxias ou de Porto Alegre, então pode ser da FTEC Zona Norte ou da Unidade Caxias do Sul, UniFTEC, os 2 cursos que estão diretamente envolvidos. Quando assistirem, façam lá o comentário dizendo, né, por que merecem ser os que receberão estes 2 exemplares a partir do que for escrito ali. Vale semana que vem, para nós que estamos gravando, mas na semana de 13 a 19 é o período que ficará disponível. Este é o 3º episódio, então será no meio da semana. No dia do lançamento já vale este período, e aí a gente deixa até sexta-feira. Prazo preclusivo até sexta-feira, 23h59 de sexta-feira, no Escolhemos sábado. 2 pessoas que mereçam. E na semana seguinte chega ou na unidade de Porto Alegre, ou se for de Caxias, vai até ali e recebe com a dedicatória dos 2 professores, mais desse que vos fala. Isso aí. E aí já quero, então, nós estamos quase indo para o final, porque vejam que já passaram mais de 30 minutos aqui. Passa rápido quando a gente fala do que gosta, né? Conta para nós quais são as diferenças desta 2ª edição. Eu digo que vou comentar de uma maneira diferente as 2 diferenças, tá? A primeira diferença é o capítulo 1º, provocado pelo João, que foi para ter uma linguagem mais daquilo que o João queria passar de mensagem. Né, que eu digo para quem conheceu o João e leu o capítulo 1º vai ver que muitas vezes parece que é ele falando, que é o que ele sempre falava sobre a vereança, as pessoas que estavam nesse círculo. Então, tu vai ter uma linguagem muito próxima daquilo que a gente está tentando comentar aqui assim. E o segundo movimento desse livro, eu vou dizer dele como um todo, como um presente que realmente ele representa muito. Tu vai ver uma mensagem que eu faço pro João, que a Morgana Montanari, esposa do João, faz para ele. E o Edson Borowski, chefe de cartório aqui de Caxias do Sul, do cartório eleitoral de Caxias do Sul, faz para ele. Aí ele vai trazer um pouco de um lado humano que eu acho que reflete muito, que permite uma reflexão muito grande. Em eras que a gente gosta muito de mentoria, que a gente gosta muito de ouvir o como crescer espiritualmente, como ser uma pessoa melhor, eu acho que tem esse adendo do livro, que estão mais nas mensagens do que próprio. E no capítulo 1º vai ter muito disso, que eu acho que ele é construtivo para a alma, construtivo para a maneira de ser como pessoa e de passar a ver a vida com outro ângulo, que na verdade eu digo que esse é o maior legado do livro. Para todo mundo que eu entrego, eu digo que esse é o maior legado. É tu passar a olhar as pessoas diferente. Eu acho que isso é a maior entrega que esse livro faz. Então, acho que se for perguntar para mim o que ele tem diferente... O volume 1, a gente lançou em plena pandemia, de dentro de casa, sem nem ter editora imprimindo, gente, tanto que ele ficou 100% digital. Depois, agora voltou as editoras. Agora já foi digital, vai ficar digital. Que foi o volume 1.
E aí o volume 2 a gente já, tipo, pô, era pra ser impresso, era pra ter sido feito muita coisa, né? E é por isso que eu digo disso tudo, e como a vida é um sopro, sabe? Como é importante a gente botar um ponto final. Eu acho que isso aqui ficou legal porque o João botou um ponto final nesse livro. Ele estava lá quando a gente terminou. Então eu acho que é importante a gente fazer aquilo também que a gente acredita. Eu acho que tem muita história por trás dessa capa que assim, que é um valor que não tem preço, sabe? Eu acho que é isso que ele é a maior entrega dele. Não sei se vocês sabem, mas o João me fez voltar a treinar. E eu ia participar da maratona de Porto Alegre por conta dele, né? Quem me conhece sabe bem, os dois sabem que eu sou uma pessoa extremamente sedentária, adoro estudar, detesto correr. Então, para ver essas mudanças. E aí, Prof. Diogo, nosso grande amigo e inspirador, né? João, ele tinha uma paixão pelo direito eleitoral latente, tanto que ele conseguia unir pessoas independente de partidos, de convicções, de cargos. Tu vês que os nossos vereadores e até mesmo representantes dentro do legislativo e executivo, de modo geral, têm essa habilidade ou mesmo a percepção da importância desta habilidade? Eu vejo uma evolução, professora. Num caminho, né, colocando aqui o exemplo do João, né, eu vejo uma evolução ao longo de todos esses anos e falo aqui por ser uma das pessoas que frequentava muito, né, até deixei muito disso, mas frequentava pela amizade com o João a casa legislativa. Eu ia muito, né, lá tomar um café com o nosso amigo e tal. E eu digo que se caminha nesse sentido, professora Fernanda, de se ter essa habilidade, porque hoje há uma grande dúvida. E aí, usando o exemplo do vereador aqui, ele assume imaginando que vai representar a toda a população. E isso, aí, ao meu ver, né, de um advogado trabalhista aqui, mas de quem já assistiu muitas aulas, quase uma pós-graduação aqui, com os amigos do direito eleitoral, né? Isso seria bom se fosse, mas a cidade, a humanidade, as pessoas são diferentes e essas diferenças têm que ser representadas. E por vezes você é eleito por uma camada da sociedade e para representar os interesses principalmente daquela camada. Hoje se fala muito em embates ideológicos, né? E aqui a gente está falando de uma pessoa, do exemplo do João, que unia, né, políticos, seres e entes políticos aqui de todos os campos e era admirado por todos. E aí eu cito aqui um exemplo que falei nos bastidores e falo como aos quatro cantos, né? Eu repito. O João, em uma determinada oportunidade, ele era assessor de bancada de um partido X, né? Mas o partido, ao invés de falar em partidos, eu vou grenalizar. Ele era assessor de bancada do Partido Colorado. E não poderia falar que ele era assessor do partido gremista, porque seria uma ofensa para o nosso amigo. E o vereador da bancada tricolor veio até ele e disse: olha, eu estou pensando num projeto dessa forma. E o João disse: vereador, eu não concordo com isso, mas o senhor foi eleito, os seus eleitores esperam exatamente isso. Eu não acho ideologicamente que isso estaria certo na minha visão, mas eu acho realmente que o senhor tem que fazer dessa forma, e sugeriu um grande projeto no campo ideológico tricolor aqui falando, né, para não tomarmos lado A ou B, né, mas que seja de esquerda ou de direita ou de centro. E por vezes falta isso. Eu preciso representar os interesses de todo, respeitando, né, questões éticas, humanas, mas também representar aqueles que te elegeram. Eu fui eleito para defender os interesses
de A ou B, esses são aqueles que eu tenho que priorizar. Então, eu acho que estamos caminhando. Antigamente, uma eleição, e lembro de criança ver uma eleição, não se falava pelo direito dos animais, pelo direito das mulheres, das famílias, dos menores, enfim. E hoje nós estamos caminhando para uma representatividade muito maior. E essa união de pessoas que representam camadas da sociedade fazem nós chegarmos a um termo, né, de sociedade muito mais evoluído. Enfim, me prolonguei, mas... Perfeito. Como nós estamos chegando no final, antes de passar para que cada um deixe sua mensagem de encerramento, eu quero que tu contes para quem está nos assistindo como faz para ter um exemplar desses, onde compra, quem contata. Pode entrar no meu próprio Instagram, @frederico.catani, ou na Amazon, ou, né, vamos usar que é o maior site de buscas assim, para livros, bota lá Manual do Vereador, bota João Henrique Leone Ramos, ou bota Frederico Catani, bota só Catani, bota Ramos, Manual do Vereador, que já vai aparecer de imediato a sugestão da obra. Perfeito. Então agora, encerrando essa nossa fala em o nosso podcast, passo para que os colegas deem sua mensagem final aos nossos alunos, agradecendo desde já. Se tu me permite, Fred, tu é a grande estrela que eu vou te deixar para fazer o gran finale antes do encerramento formal. Eu quero... Pode falar. Eu quero só sugerir a todos, né, que acompanharam esse episódio, leiam este livro. Tem a versão digital até mais rápida de acesso. É um exemplo. Vocês vão ver que um início fala de muitas coisas. O fim acaba entrando um pouco mais no direito em si, né? No processo eleitoral, de gestão. Mas leiam, e principalmente essa conexão que eles conseguiram montar entre o direito posto e o como se deve agir, não só o vereador, vocês vão ver ali uma série de exemplos de como agir na vida. Ser ético não é necessariamente, e ler aqui quando a gente falar sobre ética no livro, não é necessariamente só para o vereador ou para a política. Isso é um exemplo para a vida que todos devemos seguir. Então, leiam o livro, acompanhem a obra, guardem isso como um ensinamento, esse episódio. Obrigado, professora Fernanda, professor Fred, doutor Fred, e espero continuar aprendendo muito com direito eleitoral, com os dois colegas aqui, né, porque eu sou um curioso também. Eu vou finalizar fazendo uma leitura, então, uma partezinha que eu coloco no livro, após a passagem do nosso amigo. Eu digo bem assim no final, antes de começar o livro, né? Meu amigo João, sei que a frase que havíamos escolhido para abrir o livro era: é com grande entusiasmo e gratidão que apresentamos a segunda edição deste Manual do Vereador. Porém, com todo o respeito, meu amigo, acredito que a mensagem a ser dita é outra. E digo, com muito orgulho, colocamos nossa mão em seu ombro, caro leitor, para dizer que sua vocação é o seu caminho. Acredite, vai lá e faz. Doutora Fernanda, muito obrigado pelo convite. Alunos da Unifetec, né, Porto Alegre, Caxias do Sul, professor Biano, agradeço muito. Espero realmente poder compartilhar essa mensagem. Eu digo, não é só sobre o Manual do Vereador, eu acho que é sobre essa mensagem. O objetivo desse podcast era, então, fazer o lançamento oficial da segunda edição. Aqui está, né? A minha já está aqui. Não colocarei ela nesse sorteio, só as outras duas. Mas, principalmente, despertar esta semente do direito eleitoral e do exercício de boa cidadania. Quero te parabenizar, não só pela escrita em conjunto, mas por ter ladeado e seguir ladeando nosso amigo, independente de onde se está. Sei quão difícil deve ser, né?
porque ele faz muita falta. E aí, para encerrar, vou quebrar um pouquinho o protocolo e pedir para vocês que estão aqui, né, que a gente aplauda o Fred e o nosso amigo, e quem está em casa também o faça, em memória aí de uma pessoa tão importante na vida de tantos. E assim nós encerramos mais um episódio da Semana Acadêmica dos cursos de Direito do UniFTech Caxias do Sul e da FTech Porto Alegre, Zona Norte. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o nosso patrocinador especial, SpindolaCast, que está viabilizando o evento neste formato. A todos, um excelente momento de aprendizado e até a próxima. Até mais. Oi! Encerrado.